Olá, meu nome é Caroline e nessa aula a gente vai falar um pouco sobre evolução. Bom, essa aula foi dividida basicamente em 3 tópicos: o histórico da biologia evolutiva, a genética na evolução e as evidências da evolução. Antes da gente iniciar a aula, é importante a gente saber o que é evolução. Bom, evolução nada mais é que o conjunto de modificações hereditárias que vem ocorrendo nos seres vivos desde o surgimento da vida na Terra. A gente pode analisar essas modificações a nível populacional, mas nunca individual, onde a gente observa alterações na frequência dos genes de uma população ao longo do tempo. Atualmente a gente sabe o quão importante é o estudo da evolução para o entendimento das origens das espécies e de todos os seres vivos. Porém, esse conceito nem sempre foi utilizado. Na antiguidade, mais especificamente na Grécia Antiga, filósofos como Platão acreditavam no essencialismo. O essencialismo propõe que todas as coisas têm uma essência e que é imutável. Sendo assim, vem a ideia do fixismo, onde toda a vida é fixa desde sua criação. Ela nunca se modifica, ela nunca vai mudar. Sendo assim, esses 2 conceitos foram incorporados pelo criacionismo, que acreditava que uma força maior, uma entidade superior, que seria Deus, teria criado toda a vida existente na Terra. Os conceitos de Aristóteles não são tão diferentes com os de Platão. Bom, ele acreditava na biogênese ou geração espontânea. O que seria essa geração espontânea? É que a vida surge a partir da matéria inanimada. Por exemplo, se eu tivesse um cesto de roupa suja, num lugar preferencialmente úmido, a partir de uns dias começaria a surgir novas formas de vida, a partir dessa matéria inanimada, pois ali possuía um princípio vital. Então, esse conceito foi chamado então de vitalismo também, postulado por Aristóteles. Muito tempo depois, no período do século XV, Francisco Redi postulou uma hipótese da biogênese, que é contra a biogênese de Aristóteles. Ele propõe, então, que a matéria, os seres vivos... Muito tempo depois, no século XV, Francisco Redi faz, então, a sua hipótese de biogênese. A biogênese indicava que, na verdade, a vida ela começaria a existir a partir de outra pré-existente. Nesse contexto, ele fez um experimento onde pegou 2 frascos com uma matéria orgânica em decomposição, um aberto e outro fechado, onde ele pôde analisar que o aberto começava a chegar moscas, e as moscas faziam uma ovoposição, onde a partir desse ovo eclodiriam novos indivíduos. Foi a partir daí que foi então anulada essa teoria de abiogênese, que novos seres vivos existiriam da matéria inanimada. No histórico da biologia evolutiva é importante citar nomes como, por exemplo, o de Conde de Buffon. Ele foi o pioneiro dos pensamentos da biologia evolutiva. Ele acreditava nas mudanças das espécies de acordo com características ambientais. Jacques Cuvier, que foi o pai da paleontologia, era opositor à ideia de evolucionismo, pois acreditava no catastrofismo, que seria que alguma catástrofe natural teria extinguido as espécies evidenciadas nos fósseis e, posteriormente, a ação divina teria criado as espécies como conhecemos hoje. Chegamos então a Lamarck. Lamarck foi muito importante para a evolução, pois foi o primeiro a formular teorias evolutivas. Ele acreditava que os fatores ambientais modificavam os seres vivos, que se adaptavam, na verdade, ao ambiente. Para isso, ele postulou 2 leis, a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. A gente pode usar, então, um exemplo clássico da girafa, onde demonstra que, ao decorrer do tempo, na tentativa de alcançar o alimento, ela começa a modificar sua estrutura corporal. Seu pescoço vai se alongando e, quando chega a uma certa altura onde ela consegue se alimentar, ela adquire essas características de pescoço alongado. E essas características serão, então, transmitidas para seus descendentes. Então, essas são as leis que Lamarck acreditava. E o cientista August Weismann, ele fez um experimento que negava essa teoria, onde ele cortava um pedaço da cauda dos camundongos e
tentava analisar na sua prole se essas características seriam herdadas. Ao analisar, ele via que essas características não passavam para seus descendentes, sendo então descreditada essa hipótese de Lamarck. Chegamos então ao Charles Darwin, o principal ícone e criador da teoria evolutiva. Ele então desenvolveu as visões evolucionistas, onde propôs que as modificações adaptativas das espécies são determinadas por mecanismos de seleção natural da sobrevivência dos mais aptos. Essas características favoráveis que são hereditárias tornam-se mais comuns em geração sucessiva. Sendo assim, ele deu a ideia e a teoria de seleção natural e a teoria da evolução das espécies. Já Mendel, o pai da genética, explicou os mecanismos da hereditariedade com experimentos sobre cruzamento de ervilhas. Suas ideias iam contra a seleção natural, e os adeptos a ela acreditavam que apenas a mutação era responsável pela evolução e que a seleção natural não tinha importância nesse processo. Foi então criada uma nova teoria, a síntese moderna ou neodarwinismo, onde unia os conceitos mendelianos com os darwinistas. O neodarwinismo consegue responder perguntas que Darwin não conseguia. As variações que acontecem de uma espécie para a outra vão depender das mutações, um processo que Darwin desconhecia quando formulou suas teorias. E essas mutações acontecem ao acaso. Bom, para as bases genéticas da evolução, alguns fatores evolutivos e equilíbrios gênicos são considerados, como, por exemplo, quando tendem a aumentar a variabilidade genética da população, que é o caso da mutação e permutação, e os fatores que atuam sobre a variabilidade genética já estabelecida, que é a migração, a deriva genética e a seleção natural. Bom, o DNA ele é composto por 4 tipos de bases nitrogenadas, a guanina, a citosina, a adenina e a timina, onde elas se ligam entre si. Sendo assim, a sequência dessas bases vão codificar o gene. Se no meu gene eu tenho uma remoção, uma troca, ou até mesmo uma adição de bases, isso ocorre num processo de mutação. Existe também a permutação ou recombinação gênica, que seria a troca de informações entre 2 cromossomos ou mais. Essa troca garante, então, a variabilidade genética, onde cada cromossomo vai ter um resquício de outro em sua conformação. Sobre a migração, ela corresponde às diferentes populações de uma mesma espécie que nem sempre serão isoladas. Sendo assim, as migrações podem alterar sua constituição gênica de uma população. Já a deriva genética em populações pequenas, certos alelos podem ter a frequência subitamente aumentada, enquanto os outros alelos podem simplesmente desaparecer, que é o caso da extinção. Para explicar esse processo, eu utilizei um exemplo do besouro. Então, a gente tem uma população de besouros com genes verdes que sofrem algumas mutações aleatoriamente de genes verdes para genes marrons. Então, esses genes mutados resultarão numa coloração marrom. Sendo assim, alguns besouros com os genes marrons podem migrar de outra população, ou os besouros carregando os genes verdes migram, resultando então no aumento da frequência de genes marrons quando ocorre uma imigração. Quando os besouros irão se reproduzir, apenas por acaso mais genes marrons do que verdes acabarão na descendência. Na imagem à direita a gente pode observar que alguns genes marrons ocorrem em frequência ligeiramente maior na descendência do que na geração parental. Então, para o processo de seleção natural, os besouros com genes marrons escapam da predação e sobrevivem para reproduzir com mais frequência do que besouros com genes verdes. Então, mais genes marrons estarão na próxima geração. Isso dá ao fato de que o ambiente irá selecionar esses indivíduos. Os indivíduos com os genes para coloração verde ficarão mais visíveis para os predadores, sendo então predados, e sua frequência na população será diminuída, prevalecendo aqueles que terão o gene para coloração marrom. O princípio de Hardy-Weinberg estabelece um padrão teórico para o comportamento gênico ao longo das gerações, nos ajudando a perceber se uma população se encontra ou não em equilíbrio. Algumas características são necessárias para que esse equilíbrio ocorra, como, por exemplo, população numerosa, cruzamento aleatório, sem o efeito de migração e sem a seleção natural, e também a frequência de alelos recessivos mais a frequência de alelos dominantes terá que ser igual a 100% na população. É importante a gente conhecer algumas evidências evolutivas que vão nos permitir entender
o porquê que isso ocorre e se ocorre. Essas evidências são, por exemplo, os fósseis, as adaptações, a embriologia comparada e as bases moleculares. Os fósseis são a prova de que nosso planeta já foi habitado por seres diferentes dos que existem atualmente. A gente pode perceber isso nos restos de ossos, dentes, os coprólitos, que são os cocôzinhos pré-históricos, e entre outras formas de fósseis que podem nos evidenciar que antigamente existia seres vivos diferentes do que os que... A gente pode observar que existiam seres diferentes do que existem atualmente. A adaptação é um tipo de mecanismo para que esses indivíduos prevaleçam e sobrevivam no ambiente. A camuflagem e o mimetismo são exemplos de adaptação. A camuflagem é quando o organismo se incorpora ao ambiente, e o mimetismo é quando esses animais eles acabam imitando outros animais, evitando assim a sua predação, que é o exemplo da borboleta coruja e dessa lagarta que na realidade parece muito com uma cobra. Já a embriologia comparada nos dá bases para a gente perceber que existe uma forma de desenvolvimento inicial entre diferentes espécies que ocorre de uma forma muito parecida. Então a gente pode observar então que existe um padrão nesse desenvolvimento embrionário. Os órgãos homólogos possuem uma mesma origem embrionária, porém com funções distintas. Isto é, a gente pode ver que a formação do braço do homem, a asa do morcego e a nadadeira da baleia tem uma estrutura óssea muito similar entre si. Sendo assim, a gente evidencia que existiu ali um ancestral em comum. A única coisa que vai diferenciá-los é suas funções. Então, a gente observa que possuem a mesma origem embrionária, porém, cada indivíduo terá funções distintas. E isso é uma evidência da irradiação adaptativa. Já os órgãos análogos possuem uma mesma função, porém sem origem embrionária comum. Por exemplo, é muito diferente a gente conseguir analisar a asa de um morcego com a asa da ave com a asa de um inseto que é composta de quitina e nem possui uma estrutura óssea. A única coisa que se relaciona esses indivíduos é a sua funcionalidade de voar. Somente isso. Por isso que a gente chama de órgãos análogos, pois possuem a mesma função, porém não têm origem embrionária em comum. Então a gente pode evidenciar aí uma convergência adaptativa. Temos também os órgãos vestigiais, que são órgãos que estão atrofiados, mas em outros organismos têm funcionalidade. Um grande exemplo é o apêndice nos humanos, que em algum momento já teve alguma funcionalidade, como por exemplo a degradação de celulose, que nos coelhos ainda se encontram presentes. Outro exemplo são as baleias, que possuem um anel de ossos pélvicos vestigiais, apesar de não possuírem esses membros posteriores ósseos. Esses ossos pélvicos são homólogos aos de outros tetrápodas. As cobras também possuem essa mesma estrutura vestigial e também são homólogas a de outros tetrápodas, porém elas não utilizam para a locomoção. E para finalizar, as bases moleculares são importantes evidências evolutivas. As semelhanças observadas nos seres vivos a nível celular e molecular nos demonstram isso. Esses genes compartilhados entre os seres vivos sugerem um certo parentesco. Esse é o caso do mapa genético do macaco bonobo ser igual ao do ser humano em 98,7%, analisando assim um certo grau de parentesco desses indivíduos. E por último, para terminar a aula, a gente vai usar um grande exemplo de seleção natural, que são as superbactérias, as bactérias resistentes aos antibióticos. Os antibióticos eles são utilizados para combater esses agentes patogênicos. Porém, existem algumas espécies que podem manifestar resistência, ocorrida através de mutações desses genes que inibem o efeito do antibiótico. Esses genes, então, vão conferir a resistência, são transferidos para os descendentes, sendo repassada tal característica de geração em geração. Isso ocorre pelo mau uso de antibióticos, por exemplo, onde vai ocorrer essa seleção, como a gente pode observar na imagem à direita, onde irá combater as bactérias mais fracas, deixando somente as mais resistentes. E essas resistentes
vão acabar gerando descendentes com os mesmos genes de resistência. Assim, a gente consegue criar uma nova população de bactérias super resistentes. Então, era só isso mesmo. Mostro aqui as referências que eu utilizei para a elaboração dessa aula. Deixo aqui essa frase do importante cientista na área da evolução, Theodosius Dobzhansky. Muito obrigada pela atenção. Até mais.